Bem, senhores, vamos ao nosso vídeo. Estudamos terceiro. Um sistema de equação de primeiro grau. Sistema 2x2, a nossa primeira aula. Senhores, vamos ao que é o sistema de equação de primeiro grau. Nada mais, nada menos. É um conjunto de equações do primeiro grau que devem ser resolvidas juntas, pois uma depende da outra. Então, o sistema 2,2 trata-se de um sistema que significa que ele possui duas equações e possui cada equação duas variáveis ou duas incógnitas. Neste vídeo, nós veremos apenas sistema de equações e duas incógnitas, de duas equações e duas incógnitas. Para resolvermos esses sistemas, veremos os três métodos mais comuns, que são os métodos da adição, o método da substituição e o método da comparação. Os senhores, o sistema de primeiro grau, denominamos o sistema de equações de primeiro grau o sistema 2,2, justamente porque eles possuem duas equações e duas variáveis. Senhores, qual é o método da adição na resolução do sistema de equação linear ou 2x2? Esse método consiste em adicionar as duas equações membro a membro, com o objetivo de se obter uma equação que tem apenas uma incógnita. Para isso, escolheremos uma incógnita cujos coeficientes devem ser simétricos. Então, senhores, vamos à resolução desses dois sistemas envolvendo justamente ou usando justamente o método da adição. Vamos ao primeiro deles. Conforme foi dito, você no método da adição, em outras palavras, você soma coluna a coluna as equações do sistema. E se você verificar que já elimina alguma das variáveis, melhor ainda. No caso desse sistema, nós verificamos que existem variáveis opostas, ou seja, o mais y com menos y, senhores, quando adicionarmos as colunas, nós vamos ter condições de cancelar o mais com menos y. Então, a gente praticamente acabou, porque aqui ficamos com 2x igual ao 12. Senhores, vamos dividir essa equaçãozinha por 2, e aí já temos o valor do x, que é o 6. Para chegarmos a outra variável do sistema, que é o y, nós escolhemos uma das duas equações, e onde há o x, substituímos por 6. Vamos escolher aqui a primeira. Então, vai ficar o que na primeira? Ó, 6 mais y igual a 10. Trazendo, senhores, esses 6 para o segundo membro, ficamos com o nosso y a depender do 10 menos 6. E aí, então, senhores, o 10 menos 6 nos fornece o valor do y, que é o 4. Você querendo conferir, é bom verificar, em outras palavras, o sistema, né? Se realmente o x vale 6 e o y vale 4. No caso, 6 mais 4, 10, primeira equação, e 6 menos 4 é o 2. Então, senhores, o conjunto de solução desse nosso primeiro sistema é o par ordenado 6 e 4. Senhores, vamos um aqui que dá mais um pouquinho de trabalho para usar o método da adição. Vamos ter que eliminar uma das variáveis. Você verifica se adicionarmos o 4 com o 2 dá o 6x. Se adicionarmos o 6 mais o menos 3y, 5y menos 3y dá o 2y. Em outras palavras, nem eliminamos x nem o y. Vamos trabalhar com a coluna x. Então, senhores, vamos tomar a menor delas. Ou seja, o menor coeficiente do x é o 2. Por quanto devemos multiplicar o 2 para obtermos o oposto, né, senhores, do 4, para justamente a gente cancelar. Então, nós vamos aqui, vamos ficar com 2 vezes um n, tem que valer menos 4, que é o oposto do 4. Senhores, então, tirando o valor do n nessa equaçãozinha, o n menos 2. Esse menos 2 vai ser o valor que nós vamos multiplicar a primeira equação para aparecer, digamos aqui, o oposto do 4, que é o menos 4. Então, senhores, vamos multiplicar a primeira equaçãozinha por menos 2. Então, vai ficando, ó, menos 4x, 5y vezes o menos 2 é o menos 10y, e o menos 14 vezes o menos 2 é o 28. A segunda nós vamos repeti-la. Agora sim, dá para a gente somar. Ó. Vamos somar. Temos aqui o oposto 4y com menos 4y. Vamos eliminar. Ficamos a dependência de menos 3y. Menos 13y igual a
28 mais o 24 é o 52. Se eu dividindo a equaçãozinha por menos 13, encontramos o valor do y, que é 4. Vamos fazer o mesmo, né? Vamos tomar uma das equações do sistema e usar o y valendo 4. Pegando aqui a primeira, senhores, ficamos com 2 vezes o x mais 5 vezes o 4, que é o valor y, na primeira equação, igual a menos 14. Trazendo esse 20, né, para o segundo membro, ficamos com 2x igual menos 20 com menos 14 é menos 34. Se eu dividindo a equaçãozinha por menos 2, ficamos com x igual a menos 17, que é justamente o valor do y. Você querendo conferir aí, dá para conferir, né? E vamos aqui a solução. No caso, o valor do x é o menos 17 e o y é o 4. Senhores, o que é o método da substituição? Esse método consiste em isolar e substituir uma das incógnitas. Você isola e substitui uma das incógnitas para achar o seu valor e depois substituir o resultado para calcular a segunda. Senhores, vamos aqui deixando esse sistema para os senhores resolverem pelo método da substituição, que é o nosso próximo passo. Então, gente, vamos isolar o x, ó, na primeira equação. Então, vamos trazer o 2y na segunda e negativo. Então, senhores, isolamos o valor x na primeira. Vamos usá-lo na segunda equação, ou seja, onde há x, vamos usar o 7 menos o 2y. Então, vamos ficando com 2 que multiplica 7 menos 2y, menos o y é igual a menos 1. Senhores, distribuindo o 2, né, por 7 por menos 2y, ficamos com 14 menos 4y. E menos y igual a menos 1. Senhores, trazendo esse menos 14 a segundo membro, é negativo. E adicionando menos 4y com menos y, ficamos com menos 5y igual a menos 15. Dividindo a equaçãozinha por menos 3, chegamos então ao valor do y, que é 3. Novamente, senhores, vamos substituir o valor do y. Pegando aqui o valor já do x, ó, vamos substituir o y nessa dependência do x para chegarmos ao valor de x. Então, senhores, ficam aqui em x igual a 7 menos 2 vezes o valor do y, que é o 3. E aí, senhores, 7 menos o 6 nos fornece o valor do x, que é o 1. E aí temos a solução, que é o 1 e o 3. Aí, gente, então, o método da substituição. Senhores, vamos ao método da comparação. Este método consiste em isolar, ou então você tirar os valores da mesma variável nas duas equações e igualar esses valores. Ou seja, vamos resolver esse sistemazinho usando o método da comparação. Senhores, vamos isolar o x nas duas equações. Na primeira equação, vamos transpor 4y no segundo membro e vai negativo. Dividindo essa equação por 3, ó, ficamos com o x a depender de 1 menos o 4y dividido sobre 3. É o nosso primeiro valor de x. O mesmo vamos usar na segunda, que nós isolamos a mesma variável nas duas equações. Usando o método da comparação, trazemos menos 5x, a segunda passa a ser positivo. Dividindo a equação x por 2, nos fornece o segundo valor de x. O que vamos fazer com eles dois, senhores? Vamos igualar. Se x é essa primeira fração e x é a segunda, as duas frações são iguais. Vamos cruzar aqui, ó. Vamos fazer o 2 vezes 1 menos 4y, igual a 3 vezes 16 mais 5y. Então, se eu distribuindo o 2, ó, ficamos com 2 menos 8y, igual, distribuindo 3, dá 3 vezes 16, 48, mais o 15y. Senhores, equação em y, vamos trazer a primeiro membro, o 15y, que vem negativo com menos 8, dá o menos 23, e trazendo esse 2 a segundo, fica 48 menos 2, é o 46. Dividindo a equação por menos 23, senhores, ficamos com y igual a menos 2. É a nossa primeira variável do sistema. Para então chegarmos ao valor da segunda variável, que é o x, você escolhe uma dessas equações, né? Dependência x, o valor de x usando o valor y, que é o menos 2. Vamos tomar esse valor aqui, o segundo, ó. Onde a y, vamos usar o menos 2. Então, 16 igual a 5 vezes o menos 2 sobre 2. Ora, assim, ficamos com 16 menos o 10, né? Que é o 5 vezes o menos 2, dividido por 2. É o 6 por 2 que nos fornece o x, que é o 3. Então, senhores, temos então para essa solução
os valores de x valendo 3 e o y valendo menos 2. Bem, gente, valeu. Deixamos esses quatro sistemas com as suas respectivas respostas para os senhores. No mais, um abraço, bons estudos e até a próxima.